Olá, bom dia. Eu sou a professora Aline e vamos estar dando continuidade ao nosso estudo dessa manhã, tá certo? Vamos lá? Vamos lá pegar o nosso material para começarmos a nossa aula dessa manhã. Pegue o seu livro e pegue também o seu livro de atividades, tá bom? Que hoje nós vamos fazer o nosso exercício do livro de atividades. Vamos pegar o nosso livro e abrir lá na página 147 do conteúdo de História. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso assunto da aula da semana passada, que a gente teve como assunto os diferentes nomes do Brasil, tá certo? Abra seu livro de atividade lá na página 218, que a gente vai responder daqui a pouquinho, tá certo? A tia vai fazer um resumo do que a gente falou na aula passada. Vamos lá? A tia disse a história do nome do Brasil, que está relacionada à vinda dos portugueses à nossa terra, certo? Os portugueses chegaram aqui no Brasil em nome do rei de Portugal, isso mesmo, quando era habitada somente pelo povo indígena. Quem habitava na nossa terra era o povo indígena, antes dos portugueses chegarem. Após chegarem ao nosso território, os portugueses eles deram diferentes nomes ao Brasil. Vamos lá relembrar que nome foram esses que eles deram? Vamos lá? O primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz, isso mesmo. O segundo nome foi Terra de Santa Cruz. E o terceiro nome foi Brasil, isso mesmo. Então, eles deram diferentes nomes. E lembra que todos esses nomes têm um significado? Tem um porquê. Lembra que a gente explicou semana passada? Lembra o porquê da ilha de Vera Cruz? Vocês lembram que a tia explicou? Que por que eles deram esse nome? Porque desde o início, eles tiveram assim, uma preocupação em logo colocar um nome no Brasil. Então, como eles pensavam que a nossa terra era uma ilha, eles deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz. Ilha, porque eles imaginaram que era uma ilha. Então, eles colocaram Ilha de Vera Cruz. O porquê Terra de Santa Cruz? Porque eles eram religiosos. E logo nos primeiros dias que estavam aqui na Terra, eles celebraram uma missa. Então, para celebrar essa missa, eles ergueram uma cruz. Isso mesmo. E também, essa época era uma época de Páscoa. Então, eles eram um povo bastante religioso. Os portugueses, eles eram bastante religiosos. Então, essa época foi época de Páscoa. E eles queriam lembrar o sacrifício de Jesus. Então, eles celebraram uma missa. E por causa da fé deles, eles mudaram o nome e colocaram o nome de Terra de Santa Cruz. Só depois que eles colocaram o nome de Brasil, que a tia também explicou semana passada, certo? Vamos lá para nosso livro de atividades, abrir lá na página 218 e vamos lá responder a nossa primeira questão. A nossa primeira questão fala assim, que você tem que conversar com seus familiares, com o papai, com a mamãe ou com o responsável que colocou o seu nome em você. Você vai perguntar para ele o porquê ele escolheu Emily, o porquê ela escolheu Joha, porquê ela escolheu Natasha, Sofia, Miguel, Mateus, João Ricardo. Por que, mamãe, você escolheu meu nome Naara? Olha aí. Você vai perguntar o porquê do seu nome. Depois que ele lhe responder, você vai lá escrever lá na sua primeira questão. O meu nome, João Ricardo, foi escolhido por causa disso. Você vai registrar o porquê o seu responsável escolheu o seu nome. Olha que interessante, né? Olha que legal. Você vai descobrir a história do seu nome. O porquê o papai colocou Cauã ou Rafael. Olha aí. Ou Paula. Aí você vai registrar lá, tá legal? A nossa segunda questão tem um texto aí. Nesse texto, você vai entender melhor como foi escolhido o nome do nosso país e como a história do Brasil começou, tá certo? O nome do nosso texto é Terra dos Papagaios.
Você vai ler todo esse texto. Depois que você leu todo esse texto, você vai responder a terceira questão, tá certo? A terceira questão está falando assim: grife no texto os diferentes nomes e variações que os diferentes povos deram ao Brasil. Isso mesmo. Depois que você lê o texto, você vai grifar nesse texto os diferentes nomes que foram dados ao Brasil. Logo do início do texto está falando lá, Terra de Vera Cruz. Você sabe que esse foi o nome que foi dado ao Brasil. Então, você vai grifar ele. Mas o que é grifar? Você vai passar um tracinho embaixo dele. Você vai passar um traço embaixo de todo o nome, tá certo? Depois que você terminar de grifar esses nomes que vocês vão ler lá no livro, vocês vão fazer a quarta questão, que diz assim: por que a palavra cruz estava nos primeiros nomes que o Brasil recebeu dos portugueses? Por que a palavra cruz? Lembra que a tia explicou? O porquê cruz? Olha aí, já dá para você responder a sua quarta questão. Virando nossa página, a gente vai lá para o número 220, para a página 220, que nós temos a nossa quinta questão. Nessa quinta questão, você vai se imaginar que você participou dessa navegação dos portugueses ao chegar no nosso Brasil em 1500, tá certo? Você vai se imaginar lá chegando aqui no nosso território brasileiro junto com todo o pessoal lá de Portugal, tá certo? Aí, você vai criar uma carta para falar para o rei de Portugal como é essa terra. Aqui no seu livro nós temos, olha, o modelo da nossa cartinha, isso mesmo. Então, você vai escrever aqui a sua carta explicando para o rei de Portugal como é essa terra, como é essa nova terra que vocês encontraram. Então, você vai criar uma carta. Olha aí, que legal, né? Você vai criar essa carta e você vai escrever aqui, tá certo? Aí, nós vamos virar para a página 221. A gente vai para a nossa questão número 6. Na questão número 6 diz assim: crie uma história em quadrinhos mostrando como você imagina o primeiro contato entre os colonizadores e os indígenas e como os portugueses impuseram seus costumes a eles. Olha aí, né? Você vai montar uma história em quadrinhos. Lembram lá? História em quadrinhos, como são? Algumas sugestões de perguntas, tipo, vocês vão colocar lá os bonequinhos com aquelas nuvenzinhas, que era onde eles falavam, né? E vocês vão colocar quem serão os personagens da história. Quem serão esses personagens? Entendeu? Quem serão? Qual vai ser o cenário? Qual é o cenário? Haverá diálogo? Haverá um texto narrativo à história? Hein? Vocês também podem copiar textos de diálogos e contar a história apenas com um desenho. Vocês também podem fazer apenas um desenho com texto e diálogos entre os portugueses e o povo indígena, certo? Outra possibilidade também é você usar colagem, além dos desenhos. Você pode pegar figurinhas e recortar e colar lá também. Vocês vão criar uma história, mostrando como vocês imaginam o primeiro contato dos portugueses com os índios. Tá legal? Essa foi a nossa aula de resumo da semana passada, para a gente fazer a nossa atividade do livro de atividades, que acaba a nossa atividade na página 221, tá certo? Uma boa aula para vocês, um bom estudo para vocês. Vamos mandar ver nessas atividades, respondendo todas as perguntas, tá certo? Não se esqueçam de bater a foto com a sua atividade pronta, assim como a tia está segurando, e mandar para a professora ou mandar para a coordenação, tá certo? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa manhã, um bom almoço e um ótimo semana. Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Muita saudade.